Conta um Conto apresenta, da série Terror Náutico, de Maria Inês Oliveira. Bem-vindo à Poveglia. Narração Marcelo Fávaro. 1780. Uma revolta faz o dia estremecer em um vilarejo. Estamos sendo invadidos! Começa uma correria, desespero, gritos. Um povo assustado sendo atacado por pessoas desconhecidas. No mar, olhe! Muitos navios tentando atracar na encosta de pedras cercada por uma grande floresta. O povo vai perder sua casa. Socorro! Corra! Seres humanos nunca vistos antes tentam tomar para si aquele pedaço de terra fértil. Vieram nos atacar! Corre! Corre! Gritava um olheiro do alto de uma grande muralha de madeira. O pequeno vilarejo nunca mais vai ser o mesmo. Ataque! Ataque! Corram! Eram ao todo 40 famílias. 150 pessoas vivendo naquele local tranquilo e agradável. Agora não mais. Encurralados. Homens, mulheres e crianças. Todos fugiam, tentando recolher seus poucos pertences. A vida era tranquila naquele vilarejo. A vida era calma. Até aquele dia ensolarado. Muitos tentaram pegar as poucas roupas, mantimentos e colocar em seus barcos. Ocorreu tudo muito rápido. Os homens desconhecidos já bradavam pelas poucas ruas do vilarejo, já empunhavam suas flechas e armas, já colocavam fogo nas cabanas. Os aldeões não tiveram outra escolha. Foram para o alto mar, sem se preparar, sem buscar exatamente o que precisavam, apenas para salvar suas próprias vidas, apenas com os itens básicos, crianças chorando, mulheres desesperadas, homens feridos. Cerca de 30 pessoas cabiam em uma embarcação, que acabou se distanciando das outras. Algumas foram atingidas, outras já naufragavam antes de ganhar o alto mar. E a cada momento, a ilha, onde passaram a vida toda naquele vilarejo, foi diminuindo. Em menos de 2 horas, já não se via a ilha, apenas a fumaça fina e escura que subia diretamente daquele que fora o lar de todos eles. O lar, o vilarejo, a ilha atacada. Na embarcação a vida era difícil. As provisões eram divididas em pequenas porções. Os dias foram se passando. Até os primeiros 10 dias, não houve grandes mudanças. Ia-se sobrevivendo, chorando, lamentando, curando os feridos. Porém, sem rota, em mar aberto, o calor, o frio, a fome, a sede assolava a todos, e não se encontravam novas terras. E os dias e noites foram se tornando cada vez mais duros, cada vez mais terríveis. Primeiro foram as crianças mais frágeis e indefesas, morrendo uma por uma. Foram dias tristes, de muito desespero. Foram se findando uma a uma em seguida as mulheres, que começavam a enlouquecer, dando risadas histéricas, gargalhando diante da morte de todos.
perecendo de fome e de tristeza. Algumas simplesmente se deixavam cair no mar, iam se distanciando enquanto riam. O riso da própria morte, o riso da loucura, o riso da tristeza. Restaram apenas 5 homens, os mais fortes, os que eram aptos e acostumados a viver no mar. Pescadores com habilidades, se mantinham vivos como podiam, para muito além da morte. E após dias navegando a esmo, avistaram bem longe um pontinho negro, bem no horizonte, às vezes ofuscado pelo sol. Entraram em estado de euforia, acreditando que enfim estavam salvos. Porém, enquanto aquele pontinho negro foi se mostrando, era uma embarcação. Era uma embarcação. O barco dos fugitivos foi se aproximando, e um deles viu ao longe uma silhueta aparentemente humana. Era uma pessoa, mas a cada metro que se aproximava, a embarcação, as imagens foi se tornando mais e mais nítidas e, no entanto, um dos homens solta um grito aterrorizante. Meu Deus! Meu Deus! Mortos. Todos no barco encontrado estavam mortos. Vejam! Vejam! Nesse momento, os fugitivos, os esfomeados, os 5 homens que sobraram daquela pequena e humilde vila no meio de uma ilha, ocupada por homens sanguinários, olharam e a visão lhes trouxe lágrimas aos olhos, pois naquele navio encontrado, a bordo do navio, corpos e mais corpos, dependurados às dúzias, pendurados nos mastros, corpos decompostos, corpos já mumificados pelo sol, pelo sal e pelo mar. Se amontoavam em uma visão dantesca do fim do mundo, as águas arrastando o navio sem direção. O navio funcionava como um cemitério ao céu aberto. Os homens em desespero se encontravam já no convés, e quando o navio passa por eles, um calafrio percorre suas espinhas. Com o sol castigando seus olhos, o medo aterrorizando suas mentes, consegue-se ler, na popa do navio, escrito a sangue, em letras garrafais: Bem-vindo a Poveglia. Fim do conto. Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Este é o segundo conto do janeiro em alto mar, um mês somente de terror náutico. E aqui eu gostei da história, que foi transcrita pela minha amiga Maria Inês. A Inês, ela é uma participante ativa nesse canal, em outros canais também de audiolivro. Ela participa bastante de vários canais. E ela é minha amiga aqui também, e manda às vezes histórias que ela transcreve de lugares que ela vê, né? Ela faz a transcrição e eu ajudo a adaptar aqui para a linguagem dos audiolivros, ok? A história de Poveglia. Poveglia é uma ilha tétrica, uma ilha italiana muito próxima ali a Veneza, né? Quem já esteve em Veneza, eu acredito que todo mundo aqui que está ouvindo já teve a oportunidade de ir a Veneza. Não teve? Se não teve, deveria. Eu tô brincando, viu, gente? O máximo que eu vou também é na Praia Grande, e olhe lá, viu? Não, gostaria de ir a Veneza, como todos aqui gostariam de conhecer lugares da Europa, tal, né? Conhecer Paris. Quem já conheceu, parabéns, deve ser lugares incríveis. Um hospital aqui, Poveglia,
de hospital psiquiátrico a abrigo para quarentena. O local só pode ser visto de perto por pessoas autorizadas pelo governo da Itália. Então eu estou aqui no site aventurasnahistoria.com.br. Ele é localizado ali no norte da Itália, perto mesmo de Veneza. E a ilha tem o rótulo de ser maldita, é uma pequena ilha mesmo, viu? Mas que foi utilizada, né, quando teve a grande peste, ela foi usada como lugar de quarentena. Então todo mundo que ficava doente mandava para essa pequena ilha com apenas 17 acres e tem um histórico de fenômenos relacionados à paranormalidade. Então, antes de ser palco de vários experimentos sociais e físicos, era um território disputado, né, pelo pessoal de Gênova e da Veneza, né, no século XIV. Usado como lugar de batalhas. Então, quando ali, né, eles queriam brigar, queriam lutar, vamos lutar lá na ilha, né, a ilha de Poveglia, né, ali é um bom lugar para a gente brigar, vamos para lá. Então, já no Império, isso no século XIV, okay? Já no Império Napoleônico, né, isso já no século XVIII, XIX, essa disputa foi interrompida com um imprevisto que mudaria para sempre a forma com que os italianos enxergam a ilha. Porque em 1776, a administração pública italiana descobriu que haviam pessoas infectadas com a peste bubônica em 2 navios cheios e decidiu-se então deslocar suas rotas para passar uns dias ali. Falou: vocês estão convidados a passar um tempinho aqui na ilha ali, né, de Poveglia, pode ficar ali, né, de maneira que seus tripulantes ficaram por lá sem nenhum plano secundário de ajuda externa e acabou se transformando num episódio de tragédia bizarra, né? Os novos habitantes vindos do navio recém-atracado eram infectados com a peste de outros passageiros e gradativamente toda a população da ilha estava infectada. Resultado, mais de 100 mil pessoas morreram no lugar, e o reconhecimento dos cadáveres só foi possível devido à lista de passageiros das viagens, né? Então, com poucos sobreviventes, a ilha só teve sua quarentena encerrada em 1814, ou seja, 40 anos após seu início. E aí ficou conhecido ali a partir de então como uma ilha amaldiçoada, mas houve uma tragédia ainda maior, porque passou-se mais de 100 anos, em 1922, um hospital psiquiátrico destinado exclusivamente para idosos foi instalado pelo governo italiano nas estruturas usadas para abrigar o isolamento da peste bubônica. Abro aspas aqui, viu, gente? Hoje em dia a gente já não fala peste negra, porque há um esforço que eu considero proveitoso de tirar significação, simbologia de coisas ruins, a cor negra, a cor, para não ficar aquela coisa, né, de tudo que é negro é ruim, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Estamos falando aqui que um hospital colocou lá nessa ilha os distúrbios de pacientes, salientaram a teoria de que o local estava sendo assombrado por fantasmas dos mortos, né? Então foram colocar lá um hospital psiquiátrico nessa ilha e logo em seguida perceberam que os seus pacientes estavam ficando mais doidos ainda, atribuindo isso a aparições de fantasmas que viveram lá 100 anos antes, vítimas da peste bubônica, ok? Afirmando o descaso e abandono, os relatos de pacientes que observavam vultos foram tantos que envolveram até mesmo os responsáveis pela administração do hospital. Então até o gerente lá, o médico-chefe, estava vendo já os fantasminhas. E há uma crença popular de que o diretor da instituição enlouqueceu também com a presença sobrenatural e se atirou da torre de vigilância do edifício. Uma hipótese ainda mais bizarra se dá pelas operações realizadas na instituição, que envolvem experimentos violentos realizados com pacientes incapazes, como registros de lobotomias incisivas. E o hospital
psiquiátrico foi considerado um fracasso pelas autoridades do país por não obter resultados progressivos dos seus pacientes, além de acarretar muitos custos desnecessários, e a ilha permanece inacessível para visitantes desde então. Em 2014, o Estado italiano buscou uma recuperação financeira, propondo um leilão da ilha com um valor estimado em 3,8 milhões de euros. Então, por exemplo, se você ganhar na Mega da Virada, por uma bagatela de uns 20 e poucos milhões de reais, você pode comprar a Ilha dos Doidos. No contrato, o comprador teria 99 anos para restaurar as propriedades e monetizar as visitas turísticas. Porém, continuaria a ser uma propriedade do governo. Então é apenas por uso, não vai ser sua. Então você que já estava entrando no site do seu banco para retirar o dinheiro e comprar a ilha de Poveglia, não faça isso. Ou faça, mas sabendo que a ilha não será sua. A aquisição não foi concluída, mas em 2018 foi criada uma instituição que busca abrir a ilha para visita de qualquer cidadão italiano em busca de maiores informações sobre o tal local amaldiçoado. Que eu acredito que deve ter muito italiano que teve algum parente que foi subtraído aí pelo governo e enfurnado na ilha de Poveglia. E eu achei assim, eles costumam falar a Ilha dos Fantasmas, a Ilha dos Mortos, e de uma maneira bem geniosa, a nossa amiga Inês resolveu colocar isso no papel, o que ela conhecia sobre o assunto, e mandar para mim, para eu poder dramatizar aqui no canal para vocês. Portanto, caso tenham gostado, comentem, deixe sua inscrição aí, não deixe de fazer sua inscrição, deixe o seu like, e se quiser conversar diretamente comigo, eu estou no Insta, _Favaro. Beijo, tchau.